Como a disciplina mantém você firme quando a motivação desaparece? Você já se perguntou como ter disciplina quando a motivação desaparece? Talvez tenha começado uma dieta, uma rotina de exercícios, um curso ou até um projeto pessoal cheio de entusiasmo. No início, parecia que nada poderia te parar. A energia transbordava, a motivação estava em alta e a certeza de que dessa vez seria diferente parecia inabalável. Mas, poucos dias depois, a chama se apagou. Vieram as desculpas, os atrasos e, quando percebeu, o projeto já tinha ficado de lado. Isso é mais comum do que parece. Todos nós já vivemos essa montanha-russa. A motivação surge como uma faísca, mas se não houver algo que mantenha a chama acesa, ela se apaga. E é justamente aqui que entra a disciplina. E quero ser direto com você. Assistir a este vídeo vai abrir seus olhos, mas não basta apenas ouvir. A diferença real acontece quando você coloca em prática, dentro da sua realidade. Porque disciplina não se aprende só com palavras, ela nasce da sua atitude diária. Disciplina não é prisão nem peso. Disciplina é clareza. É o que mantém seus passos firmes, mesmo quando a vontade some. É escolher continuar nos dias em que seria mais fácil desistir. É o que transforma a intenção em resultado. Talvez você já tenha dito: segunda-feira eu começo. No próximo mês vou organizar minha vida. Quando eu estiver mais animado, vou mudar de vez. Mas a verdade é que esse dia quase nunca chega, porque a motivação não segue calendário. Ela vem e vai sem aviso. Se você depender dela, vai viver em ciclos de tentativa e desistência, sempre recomeçando sem nunca consolidar. É por isso que eu quero te mostrar outra visão. Disciplina não depende de humor nem de ânimo passageiro. Disciplina é escolha consciente. É o que sustenta sua caminhada nos dias comuns, quando a emoção não está ao seu lado. Nos dias em que a motivação falha, é a disciplina que diz: eu vou fazer mesmo assim, porque sei aonde quero chegar. Eu mesma já vivi isso muitas vezes. Comecei projetos empolgada, mas deixei que as dificuldades falassem mais alto. A motivação sumia e, junto dela, a minha constância. Até que eu entendi. O problema não era falta de motivação, era falta de disciplina. Eu colocava todas as fichas na empolgação inicial, mas não construía o alicerce que sustenta a mudança de verdade. E é isso que vamos conversar neste vídeo. Como transformar disciplina em algo leve, aplicável e real, que pode fazer parte do seu dia a dia sem pesar. Se você já se frustrou por abandonar algo no meio do caminho, ou já começou cheio de ânimo e perdeu o ritmo, fique comigo. Porque talvez o que esteja faltando não seja mais motivação, mas sim descobrir como a disciplina pode se tornar a força que te mantém firme até o fim. A motivação costuma ser vista como a grande chave para qualquer mudança. Quando falamos em começar um hábito novo, em transformar a rotina, em conquistar algo importante, quase sempre a primeira pergunta que surge é: como eu faço para ter mais motivação? Parece que sem ela nada anda, que ela é o combustível indispensável para dar os primeiros passos. Mas essa é justamente a ilusão que nos aprisiona. Acreditar que a motivação é suficiente é o mesmo que acreditar que um fósforo aceso pode manter uma fogueira acesa por... Ele inicia a chama, mas não consegue sustentá-la por muito tempo. A verdade é que a motivação é importante, mas é instável. Ela é útil para iniciar, para dar aquele empurrão inicial. Ela depende de fatores externos, de emoções, de circunstâncias que mudam de um momento para outro. Um elogio pode aumentar sua motivação, uma crítica pode derrubá-la. Um dia ensolarado pode animar. Uma noite mal dormida pode fazer a disposição desaparecer. A motivação é como o vento. Ora sopra forte, ora desaparece sem aviso. E se basear apenas nela para sustentar mudanças é perigoso, porque significa que seus resultados estarão sempre nas mãos de algo que você não controla totalmente. É por isso que tantos projetos começam cheios de energia e acabam abandonados pelo caminho. Pense em quantas vezes você já disse:
Dessa vez, eu vou conseguir. No começo parecia diferente, porque a empolgação estava em alta. Mas depois de alguns dias ou semanas, a rotina ficou pesada, os imprevistos apareceram, o ânimo sumiu. E aí, junto com a motivação, foi embora também a constância. Não porque você não tinha capacidade, mas porque estava confiando no combustível errado. Esse ciclo é mais comum do que imaginamos. Começamos um curso online e na primeira semana assistimos tudo com empolgação. Na segunda, já pulamos algumas aulas. Logo depois, o curso é esquecido. O mesmo acontece em tantas áreas da vida. Começamos animados, mas sem disciplina, a constância não se mantém. Hoje, em um mundo cheio de distrações, a disciplina se tornou ainda mais valiosa. Quantas vezes você já pegou o celular para dar uma olhada rápida e, quando percebeu, perdeu 1 hora inteira? Até para ler um livro, para estudar ou simplesmente para descansar com qualidade, precisamos de disciplina. Colocar limites no uso das redes sociais, da TV, do celular, não é perda, é ganho de tempo e de foco para aquilo que realmente importa. E isso não é algo pequeno. Pense bem. Quantas oportunidades são desperdiçadas porque estamos mergulhados em distrações? Às vezes, o que falta não é tempo, mas a disciplina de direcionar a atenção. É essa escolha diária que diferencia quem apenas consome e quem realmente constrói algo com propósito. Ao longo da minha jornada, percebi que um dos meus maiores desafios não era começar algo, mas continuar. Eu já iniciei muitos projetos cheia de energia, com planos bem definidos, acreditando que aquela seria a virada que eu precisava. Mas, pouco a pouco, eu mesma colocava barreiras no caminho. Criava desculpas, me convencia de que não era o momento certo, deixava a rotina sufocar a constância. E quando a motivação diminuía, junto com ela, diminuía também o meu esforço. Isso me trazia frustração, porque parecia que eu não tinha disciplina suficiente para sustentar minhas próprias escolhas, até que eu fui entendendo que a disciplina precisava ocupar um espaço maior na minha vida. Que não era sobre esperar vontade, mas sobre decidir mesmo sem vontade. E enquanto eu refletia sobre isso, tive o privilégio de presenciar, de perto, a disciplina de alguém que me inspirou muito. Uma conhecida minha, já perto dos 50 anos, ainda não tinha completado o ensino médio. Trabalhava o dia inteiro como faxineira, em uma rotina cansativa e pesada. Mas, ao invés de se conformar com a ideia de que já era tarde demais, ela decidiu encarar o desafio. 3 vezes por semana, depois de um dia exaustivo de trabalho, ela ia para o supletivo. E sabe o que mais me impressionava? Não era movida apenas por motivação ou por elogios. Eu dava carona para ela em alguns dias e via de perto a determinação. Muitas vezes, o corpo pedia descanso. Muitas vezes, o incentivo não vinha de fora. Ela até recebia elogios, mas não todos os dias. E mesmo assim, ela seguia. Não porque estava empolgada, mas porque havia escolhido a disciplina como caminho. Ela sabia que, passo a passo, estava construindo algo maior para si mesma. Essa experiência me marcou profundamente, porque me mostrou a diferença entre depender de motivação e viver pela disciplina. Se ela tivesse esperado sentir vontade, provavelmente teria desistido logo nas primeiras semanas. Mas ela não estava ali por uma empolgação passageira, e sim por uma decisão firme de mudar sua realidade. E essa é a grande lição. Disciplina não é sobre sentir sempre o mesmo entusiasmo. Disciplina é continuar mesmo quando o entusiasmo acaba. É escolher ir, mesmo cansado. É se levantar, mesmo sem aplausos. É persistir, mesmo quando o resultado demora para aparecer. A disciplina da minha conhecida se tornou um espelho para mim, porque ao vê-la seguir adiante, eu percebi o quanto eu mesma desistia cedo demais, o quanto eu me deixava levar pelo desânimo. Ela me mostrou que não é o cenário perfeito que sustenta uma transformação, mas a decisão diária de permanecer. E talvez você também já tenha visto exemplos assim na sua vida. Pessoas comuns, com rotinas difíceis, mas que seguem firmes porque entenderam que motivação não basta. E se essas pessoas conseguem,
Não é porque são super-humanas, mas porque aprenderam a cultivar disciplina. E essa é uma escolha que todos nós podemos fazer. É importante entender que disciplina não é sinônimo de rigidez. Muitas vezes pensamos em algo pesado, em regras inflexíveis, mas, na verdade, ela liberta. Porque disciplina nos dá clareza, direção e consistência. É ela que nos ajuda a dizer não ao que nos afasta do que importa e sim ao que nos aproxima dos nossos objetivos. Pense em alguém que decide estudar para um concurso. No início, a motivação pode até ser alta, mas só a disciplina faz a pessoa continuar nos dias de cansaço. Esse é o ponto em comum entre diferentes áreas da vida. Resultados extraordinários quase nunca são fruto de sorte ou inspiração momentânea, mas de disciplina constante, aplicada em pequenas escolhas diárias. E talvez você já tenha percebido isso em pessoas que chegaram longe. Nenhum grande atleta conquista medalhas apenas quando está motivado. Nenhum empreendedor constrói um negócio sólido apenas nos dias em que sente vontade. Nenhum estudante alcança o topo da sua carreira sem disciplina repetida todos os dias. Eles podem até começar com entusiasmo, mas o que sustenta é o hábito de fazer, mesmo quando ninguém está vendo. O mesmo vale para a saúde. Todos nós sabemos que se exercitar e ter uma alimentação equilibrada é importante. Mas quantas vezes deixamos para depois porque não sentimos vontade? É aí que a disciplina faz diferença. Não se trata de sentir ânimo todos os dias, mas de manter a constância mesmo na ausência dele. É escolher uma refeição mais saudável, é levantar para uma caminhada, é beber água mesmo quando preferimos outra coisa. Esses pequenos atos, repetidos com disciplina, criam transformação a longo prazo. E esse princípio se aplica também à vida espiritual. Ter disciplina em reservar um tempo para um devocional, para a oração ou para refletir, mesmo nos dias corridos, nos fortalece de dentro para fora. Se existe um lugar onde a disciplina realmente se revela, esse lugar é em exemplos simples do cotidiano. Porque não são apenas os grandes projetos ou os objetivos distantes que pedem constância, mas os pequenos gestos de cada dia. É no simples organizar da rotina, nas escolhas diárias, nos hábitos que parecem comuns, que a disciplina mostra sua força transformadora. E não podemos deixar de falar sobre a forma como lidamos com o dinheiro. Guardar uma parte pequena do que se ganha pode parecer insignificante em um dia, mas com constância se transforma em uma reserva que traz segurança e tranquilidade. Muitas vezes, a motivação inicial para poupar vem de um sonho: comprar algo, fazer uma viagem, alcançar estabilidade. Mas o que realmente faz a diferença não é a empolgação do momento, e sim a disciplina de separar um valor regularmente, mesmo que pequeno. Essa prática silenciosa constrói, pouco a pouco, um futuro mais sólido e menos ansioso. A disciplina também aparece nas pequenas rotinas de organização. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que poderíamos resolver em poucos minutos? Responder uma mensagem importante, organizar um documento, guardar algo no lugar. A disciplina nos ajuda a fechar ciclos pequenos que, somados, reduzem a sensação de bagunça e descontrole. Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de criar um fluxo em que cada pequena tarefa tem seu lugar. Esses exemplos mostram como a disciplina é prática e acessível. Não precisa de cenários perfeitos, nem de grandes sacrifícios. Ela acontece no meio da rotina real, com todas as suas demandas e imprevistos. E, curiosamente, é justamente quando a vida parece corrida que a disciplina mais nos sustenta. Porque ela nos dá direção, mesmo quando o dia tenta nos arrastar para todos os lados. E aqui está uma verdade poderosa: disciplina não precisa ser grande para ser eficaz. Ela pode ser silenciosa, discreta, muitas vezes invisível para os outros. Mas é ela que, dia após dia, sustenta as mudanças que realmente importam. Ela não aparece em flashes de motivação, mas se revela nos resultados que vêm com o tempo.
E talvez o ponto mais bonito seja perceber que a disciplina cotidiana gera frutos que vão além do resultado imediato. Uma alimentação mais equilibrada, ao longo do tempo, não só melhora a saúde, mas também aumenta a disposição e a autoconfiança. O hábito do devocional, repetido com constância, aprofunda a fé e traz mais sentido às pequenas coisas. A disciplina financeira traz alívio e esperança, porque nos mostra que estamos cuidando do amanhã. E as rotinas simples de organização criam um ambiente que transmite paz, e essa paz se reflete em como lidamos com as pessoas ao nosso redor. É claro que haverá dias em que a motivação simplesmente desaparece. Dias em que você não vai sentir vontade de cuidar da saúde, de organizar suas finanças ou de manter a espiritualidade em dia. É justamente nesses momentos que a disciplina mostra seu verdadeiro valor. Ela não depende do que você sente, mas do compromisso que você assumiu com aquilo que realmente importa. O segredo é entender que disciplina não é um evento, é um processo. Não é sobre mudanças rápidas, mas sobre permanência. Pequenos passos criam grandes transformações, porque eles cabem no cotidiano, cabem na vida real, e por isso são sustentáveis. Essa é a diferença entre depender de motivação e viver pela disciplina. A motivação busca resultados imediatos, a disciplina trabalha com consistência. E talvez essa seja uma das lições mais libertadoras. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas escolher um pequeno passo e repeti-lo. E quando esse passo se tornar parte da sua rotina, escolha outro. Assim, pouco a pouco, a disciplina deixa de ser um peso e passa a ser uma aliada. Porque cada gesto, mesmo pequeno, é um tijolo que constrói a vida que você deseja viver. Celebrar as pequenas conquistas também é parte da construção da disciplina. Muitas vezes olhamos apenas para os resultados finais e ignoramos os progressos do caminho. Mas reconhecer que conseguiu manter um hábito por uma semana, que poupou um valor mesmo que pequeno, que conseguiu reservar alguns minutos para refletir, já é motivo para comemorar. E celebrar não é apenas algo simbólico, é um treino para o cérebro. Cada vez que você reconhece uma vitória, mesmo que pequena, ativa uma sensação de recompensa que reforça o comportamento. É como dizer para si mesmo, eu consigo. Esse reforço positivo cria energia para continuar, porque você aprende a valorizar o processo e não apenas a linha de chegada. Outro ponto que torna a disciplina leve é alinhar os hábitos ao propósito pessoal. Não adianta seguir algo só porque alguém disse que é bom, se aquilo não tem conexão com o que você acredita. Quando entendemos o porquê de uma prática, fica muito mais fácil mantê-la. Por exemplo, organizar as finanças não é apenas guardar dinheiro, mas criar liberdade para realizar sonhos. Orar não é apenas cumprir um ritual, mas nutrir a fé e encontrar paz. Cuidar da saúde não é apenas seguir regras, mas viver com mais energia e qualidade. Quando o hábito está conectado ao propósito, ele deixa de ser obrigação e se torna escolha natural. Por fim, é importante lembrar que disciplina também se alimenta de equilíbrio. Não é sobre negar os momentos de descanso, nem eliminar todos os prazeres. É sobre saber equilibrar constância e flexibilidade. Ter disciplina para manter os hábitos essenciais, mas também a liberdade para aproveitar a vida sem culpa. Esse equilíbrio é o que transforma a disciplina em algo leve, porque nos permite seguir firmes sem nos sentirmos presos. Construir disciplina de forma leve não significa que será sempre fácil, mas significa que será possível. E com o tempo, você vai perceber que aquilo que começou como um esforço consciente se torna parte da sua identidade. Você não precisa mais lutar tanto para manter, porque já se tornou quem você é. Esse é o ponto em que disciplina deixa de ser apenas uma prática e passa a ser estilo de vida. Ao longo desta reflexão, vimos que a motivação pode até iniciar uma mudança, mas não foi feita para sustentá-la. Quem sustenta é a disciplina. Ela é a ponte que liga sonhos a resultados, intenções a conquistas.
Disciplina não é prisão, é liberdade. A liberdade de continuar avançando mesmo nos dias difíceis e de alinhar sua vida ao que realmente tem valor. Liberdade porque, quando aprendemos a agir com constância, não ficamos mais reféns das oscilações da vontade. Liberdade porque sabemos que, mesmo em dias difíceis, continuamos avançando. Liberdade porque disciplina nos ajuda a alinhar o que fazemos com o que realmente importa. E isso muda tudo. E talvez você esteja vivendo um momento em que se pergunta como continuar algo que começou, ou como retomar algo que deixou de lado. Não é preciso esperar pela motivação perfeita. O que realmente faz diferença é escolher dar um passo agora, mesmo que pequeno. Depois, repetir amanhã e no dia seguinte. Assim, pouco a pouco, a disciplina vai se formando, os hábitos vão ganhando espaço e aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da sua vida. O que eu gostaria que você guarde daqui é algo simples. A motivação é como uma faísca, mas é a disciplina que mantém a chama acesa. E quando a empolgação diminuir, porque isso acontece com todos nós, é a disciplina que vai te ajudar a seguir. Se você aprender a caminhar junto com ela, vai descobrir que pode alcançar muito mais do que imagina, de forma leve e constante. Então, eu te convido a refletir. Em qual área da sua vida você precisa praticar disciplina hoje? Talvez seja na saúde, na alimentação, na sua vida espiritual, na organização da sua casa, nas finanças, nos estudos ou no trabalho. Não importa onde, escolha um pequeno hábito e comece agora. Não espere o ânimo chegar, não espere segunda-feira. Comece hoje, mesmo que pequeno. E eu quero muito saber de você. Qual é o hábito ou área em que você sente que precisa aplicar mais disciplina? Escreva nos comentários, porque suas palavras podem inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Aqui, ninguém caminha sozinho. Estamos todos aprendendo, tropeçando, recomeçando e crescendo juntos. A motivação pode falhar, mas a disciplina é o que nos mantém firmes. E quando caminhamos nesse caminho, fortalecidos pela constância, pelo propósito e pela fé, descobrimos que é possível viver com mais clareza, equilíbrio e paz.